Glória a Deus. Amém? Você tá bem? Quem não tá, né? Depois dessas palavras poderosas. Fui eu que fiquei ali sentado. Fala o que agora? Depois do Rony, depois da Roberta. Mas que bom que você já está num lugar bom para receber. Já está no lugar certo. Coisas já foram colocadas no seu coração até esse momento aqui. Então, a partir de agora, vai ser mais fácil nós avançarmos. A partir de agora, vai ser mais fácil irmos para um outro nível. Amém? Deixa eu começar formalmente, para quem não me conhece. Eu me chamo Anta, eu sou pastor do Verbo da Vida de Bangu. É uma grande honra estar aqui. Bangu, você está aí? Eu falei que quem não tivesse, ia chamar no gabinete amanhã, na igreja. E é uma fase nova, né? Ainda como jovem, eu tive a oportunidade de vir aqui na reta. Eu ministrei junto com a minha irmã. E para mim foi um prazer sempre estar aqui, estar ligado de coração. Afastar mais um pouquinho? Tá bom? Estar ligado de coração, assim, trabalhado junto, Valzinho, é uma bênção. E para mim, de verdade, é uma honra estar aqui. Eu fico muito honrado pelo convite. E eu creio naquilo que Deus colocou no meu coração. Amém, irmãos? Amém. Abra comigo sua Bíblia em Abacuque. Aleluia. Abacuque. Aleluia. Deus é bom, amém, irmãos? Amém. Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Aleluia. Tem até a introdução aí, ó. Abacuque, no capítulo 3, versículo 2. Oh, Deus é bom, amém? Você achou? Amém. Diz assim, Abacuque 3, capítulo 3, versículo 2. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, as suas afirmações, e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembre-te da tua misericórdia. Eu acho interessante, eu quero focar nessa parte que fala assim, ó, aviva a tua obra. Ainda existe uma obra a ser avivada. E eu creio nessa noite, nosso coração sendo colocado em prol de um avivamento que está para acontecer. Na verdade, que já começou. Eu creio que nossos olhos serão descortinados para aquilo que Deus está fazendo. E você vai ver como que coisa só depende de nós, um avivamento. Assim como o profeta falou, aviva a tua obra. Eu creio que nossas vidas serão avivadas nessa noite. Eu creio que coisas que não estavam colocadas no lugar certo serão colocadas por causa do poder de Deus. Amém, irmãos? Agora, todo o avivamento ou toda a aceleração precisa de algumas bases, sabia? Se nós olharmos uma base que a Roberta colocou perfeitamente bem aqui, a base dos nossos pensamentos, que é justamente a entrada. É onde vai começar todas as coisas aqui. E eu acho interessante a aceleração que o Rony tocou ontem, porque pelo menos eu gosto um pouquinho mais de... Eu já gostei de física, alguma vez na minha vida, eu já gostei de física. E a aceleração, ela é é chamada de variável constante. Por quê? Eu não posso ter uma aceleração com altos e baixos. Se eu perco a velocidade, se eu começo muito bem e eu paro, eu acabo não tendo uma aceleração. Ou, na verdade, eu vou reduzir, eu vou diminuir. Ou seja, para uma aceleração ou para um avivamento, é necessário constância. Amém? Para um avivamento, para as coisas de Deus acontecerem, é necessário fidelidade. Amém? Eu quero mostrar umas fotos bem interessantes. Se puder colocar aí. Não ri, na verdade até eu vou rir. Ó, não sei se vocês conhecem, rapaz. É um mais magro, tinha. Tem algumas remontagens aí. Bota uma outra foto. Que isso, vocês conhecem essa trupa aí, ó? Que isso, ó. Só a outra foto. Não sei se dá para poder ver. Eu vou descrever essa foto aqui, que você tá vendo? Tá Rony tocando baixo, eu tô tocando bateria. Isso foi no Verbo da Vida de Campo Grande, em 2013. Sabe? Não vai existir avivamento sem fidelidade. E foi justamente a fidelidade quando ninguém via. A fidelidade no departamento. A fidelidade na escala. A fidelidade onde eu estou, não por causa do meu líder. Você não tem que ser fiel por causa de líder. Tem que ser fiel por causa do Senhor. Não é para o seu líder ver, é porque Deus vê.
conferência eu vou, para o discipulado não. Você não vai experimentar de avivamento sem fidelidade. E se nós estamos aqui hoje no púlpito, é porque lá atrás, em 2013, quando ninguém conhecia, nós decidimos ser fiel. Fidelidade é a base para o avivamento, porque Deus precisa contar com você. Se Ele não pode contar com você, tá chovendo, não vou para a igreja não. Oh, aleluia. Oh, agora eu sou pastor. As coisas mudam, amém? Fidelidade tem a ver com o seu coração, tem a ver com as coisas que Deus te confiou. A Bíblia fala uma parábola, me vê agora. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Se direções simples, como viu um discipulado, você não segue, como é que você quer curar os enfermos lá fora? Ser fiel no detalhe, ser fiel em levantar para orar. Isso é, meu irmão, como eu falei, não haveria isso aqui sem aquilo ali. Não há, é um processo. E sim, todo processo existe um fim, mas só acontece um fim se você for fiel. Aí tá desanimado, tá começando, não tô mais gostando do louvor, tá chato. É o tempo do fim. Não chega o tempo do fim para quem não é fiel. Justamente porque você é fiel, Deus pode mudar ciclo e estações. Ele faz isso em segundos. Agora depende do nosso coração, porque a nossa motivação não tem que estar nisso. Nossa motivação tem que ser fiel ao Senhor. Nós somos fiel a Deus e manifestamos a vontade dele nessa terra. O propósito dele, como foi falado aqui. Nós somos fiel a Deus e porque nós somos fiel a Deus, ele pode contar conosco. Fidelidade está no coração de Deus. Jesus veio nos mostrar isso. Nós precisamos ser fiéis, porque não vai existir avivamento sem fidelidade. A partir do momento que você decide, porque é uma decisão. É uma decisão. Eu sou fiel, independente de. Nós estamos ali, eu peguei a foto do Valzinho, do Ronald, lá no Remo Prisional. Ser fiel. E quem está vendo, irmão, o que importa aqui, quem vai ver é Jesus, é Deus que está vendo. Estou limpando os instrumentos, ninguém está vendo aqui. Vou fazer de qualquer jeito, o pastor não está vendo. Meu irmão, esquece isso, você é uma nova criação. Você vai andar em fidelidade, vai fazer o seu melhor. Você foi criado para isso. Amém? Você é livre para isso, porque não tem a ver simplesmente com as coisas que você faz. Tem a ver com a atitude do seu coração. Porque, irmãos, agora que eu sou pastor, eu entendo mais isso. Aí chega o camarada, não, pastor, é isso, vou fazer aquilo outro. Aí eu olho assim, tá, mas se isso aqui é simples, você não está fazendo, como é que eu posso contar com você em outra coisa? Meu irmão, não é para a gente ver, não é para o pastor ver, não. É Deus que vê. E se ele quiser, ele faz como ele quer. Me imaginei, 28 aninhos, sendo pastor de uma igreja, pastor presidente. Nunca tinha palavras, tinha promessa. Mas sabe o que eu decidi? Ser fiel. E não sou supra-sumo, não, pelo amor de Deus. Ser fiel. Eu lembro quando eu entrei no Remo Prisional, que eu entrei para ser o segundo secretário. Eu falei, misericórdia, segundo secretário, tem que mexer nas planilhas lá, na administração, só Jesus na causa, misericórdia. Mas falei, Senhor, vou colocar meu coração e vou ser fiel nisso. Demorou um mês, o Remo Prisional nem tinha começado, em 2018. Demorou um mês, eu saí de segundo secretário para vice-diretor. Um mês. Aí começou o Remo Prisional, deu 3 meses, eu estive como diretor. Por quê? Porque eu decidi ser fiel como segundo secretário. Deus não pode te promover se você não é fiel. Porque não é seu líder que vai ver, irmãos. É Deus que vê. É Deus que promove. É Deus que faz. Amém? Tudo bem? Começar até aí, estamos botando base. Amém? Eu já estou batendo em cachorro morto depois do Ronald e a Roberta. Mas precisamos entender, isso é uma atitude de coração, ser fiel ao Senhor, ser fiel a Deus em primeiro lugar e depois nós vamos ser fiel aos nossos líderes, ser fiel onde nós estamos. Amém? E é interessante, dentro do presídio, eu fiz uma pergunta, porque eu não sei quantos de vocês conhecem ou entendem o conceito de liberdade.
que seria liberdade? Liberdade para correr, liberdade para fluir, isso e aquilo outro. E eu perguntei lá no presídio, para os alunos do Reino Prisional, o que é liberdade? Quem melhor do que uma pessoa que está presa para falar sobre liberdade? E eu lembro, eu peguei um relato de um aluno, de tantos outros, eu separei aqui, e eu vou ler para você o que é liberdade. E nós vamos chegar em um bom lugar, amém? Vamos lá. Liberdade para mim, esse aqui eu não vou falar o nome todo do indivíduo, mas sobrenome, é Lopes. Aluno Lopes aqui. Ele falou assim, liberdade para mim é renúncia. Antes eu vivia preso nas drogas, no álcool, na prostituição, eu vivia uma vida de dor e sofrimento. Eu sofria e junto comigo sofria meus pais, irmãos, tios e tias. Mas hoje, mesmo estando preso há 20 anos, nesse lugar, posso dizer, eu sou livre. Eu posso te dizer que eu encontrei Jesus. Eu encontrei a liberdade. Então, liberdade para mim é ter Jesus e renunciar a tudo. Você pode ler, pegar depois. O camarada está 20 anos preso. Falou assim, eu sou livre. Mas mais do que isso, o que eu achei interessante foi o que ele colocou. Liberdade para mim é renúncia. Renúncia. Sabe, quando a Bíblia fala, algumas ocasiões, ela fala, aquele que ganhar a sua vida, perdê-la-á. A Bíblia coloca em vários momentos, colocações sobre o fato de que a nossa vida não é nossa. Fazendo um paralelo com o que a Roberta falou, abre em Colossenses, capítulo 3. Aleluia. Deus é bom, amém, irmãos? Colossenses, capítulo 3, versículo 1. Aleluia. Colossenses, no capítulo 3, versículo 1. Você achou? Diz assim, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Olha que interessante, porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Meu irmão, você morreu para as suas vontades. Você morreu para os seus pensamentos. Você morreu para o seu querer. Agora quem vive? Cristo vive em você. Glória! Você só vai ser livre de verdade quando você decidir renunciar à sua vida. E de fato, salvação é isso. Quando eu reconheço Jesus como meu Senhor e Salvador, eu renuncio à minha própria vida para viver a vida dele. E quando a gente entende isso, uma chave vira. Amém? Quando nós entendemos isso, quando nós entendemos que a vida que nós temos que viver é Cristo, ou que nós somos Cristo nessa terra, nós vamos manifestar a glória de Deus. Eu acho que não te convenci, eu vou te provar pela palavra. Deixa eu citar alguns versículos falando sobre isso, falando sobre a glória de Deus. Lá em Abacuque, capítulo 2, versículo 14, fala assim, pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Olha que interessante aí. A terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Tem como diferenciar água e mar? Na verdade, o mar é um conjunto de águas. Não tem como diferenciar. Assim é o conhecimento da glória de Deus sobre a terra. Quando nós entendemos isso, não vai ter como diferenciar. Pessoas vão olhar e falar, é a glória do Senhor sendo manifesta. Tá bom, você não está muito animado. Vamos lá. Isaías, capítulo 6, versículo 3. Isaías, capítulo 6, versículo 3, fala sobre os anjos e dizia assim, e clamavam uns para os outros, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória.
Salmos capítulo 72, versículo 19. Salmos 72, 19. Fala assim: bendito para sempre o seu glorioso nome, e de sua glória se encha toda a terra. Eu peguei 3 versículos falando que a terra está cheia da glória de Deus. Nós vimos os anjos, vimos Abacuque e vimos um Salmos falando que a glória de Deus enche a terra. Tudo bem? Agora, que glória é essa? Oh, aleluia. Silêncio, deixa eu vir para trás do púlpito aqui. Abra comigo em Colossenses capítulo 1, versículo 27. Aleluia. Colossenses capítulo 1, versículo 27. Aleluia. Você achou? Diz assim: as quais Deus quis dar conhecer, a qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Calma aí, meu Deus do céu. Vamos ver o versículo 26, para você poder entender aqui. Versículo 26, Colossenses capítulo 1, versículo 26. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações. Agora, está falando aí agora? Agora, todavia, se manifestou aos seus santos, as quais Deus quis dar a conhecer, qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Oh, aleluia. Vou ler de novo, pelo amor de Deus. As quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Eu entendo sobre o contexto escatológico, falando sobre o nosso corpo glorificado, mas olha o que interessante, está falando sobre o mistério que esteve oculto. E se eu fizer um paralelo com Efésios capítulo 1, versículo 9, abre lá comigo. Efésios capítulo 1, versículo 9, olha o que diz. Aleluia, Efésios 1, 9. Você achou? Diz assim: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, segundo o seu desejo, que propusera em Cristo. Ou seja, aqui, Paulo vai estar colocando para a igreja de Éfeso o mistério da vontade de Deus. Esse mistério que estava oculto. E ele fala, versículo 10, de fazer convergir nele, em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como a da terra. Nele digo, no qual também fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós que de antemão esperamos em Cristo. Deixa eu explicar para você, o mistério que estava oculto é Cristo em nós, esperança da glória. De fazer convergir nele, é porque Cristo seja tudo em todos. Ou seja, quando Cristo é tudo em mim, eu manifesto a glória de Deus. A Bíblia fala, a terra está cheia da sua glória, nós vimos isso, está cheia, existe uma expectativa na própria criação, que existe uma glória aqui, agora precisa de uma revelação, ou precisa de um entendimento da igreja, que hoje eu manifesto a glória de Deus. Quando nós entendemos a vontade dele, nós entendemos que nós somos Cristo nessa terra, nós vamos ser como ele, fiéis, constantes, não vamos abrir mão do propósito, vamos entender quem nós somos de fato, o que nós temos. Esse é o mistério da vontade do Senhor. Ele morreu para que Cristo fosse, a imagem dele fosse impressa em nós. Meu irmão, nós somos a imagem de Deus, nós somos a imagem de Cristo. É por isso que nós temos que pensar as coisas lá do alto, onde Cristo vive. É por isso que a nossa vida é a vida dele. É por isso que Paulo fala aos Gálatas, Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Amém. Meu irmão, as nossas vontades, nossos desejos, isso já morreu. Oh, aleluia. Deixa eu falar algumas coisas aqui para você, meu irmão. Existe um tempo que muitos ensinos religiosos falavam sobre uma geração, falavam sobre isso, sobre aquilo outro. Deixa eu colocar alguns pontos para você. Santidade nunca vai sair de moda.
Ah, mas você não sabe como é que é o mundo. É possível. É possível viver uma vida santa. Depende de escolhas e decisões. Em 2013, quando a gente decidiu ser fiel, tinha outras opções. Talvez a gente não foi com a maioria. Talvez ninguém sabia. Talvez ninguém viu. Eu lembro certa vez que eu estava orando e foi um momento conturbado lá, uma transição que teve, algumas coisas aconteceram. Eu fazia parte, já estava ajudando na liderança, mas algumas coisas começaram a acontecer errado na pedra, no passado. E eu lembro que eu via meus amigos, aqueles que estavam do meu lado, indo para caminhos errados. E indo para o caminho torto e fazendo algumas coisas lá, indo para lugares. E eu falei, Senhor, será que só eu que estou sozinho? Será que só eu estou tentando viver uma vida santa? Isso em 2011. Foi antes de 2013. 2011. Será que eu estou sozinho? E o Senhor falou para mim, a responsabilidade está sobre a sua vida, não é mesmo, está sobre a vida deles. Aquilo que eles fazem, você não pode fazer. Você precisa ser fiel a isso. Mas está todo mundo. Eu pensei que eu estivesse sozinho. Não. Sabe, existem coisas que Ele vai tratar com você sozinho no seu quarto. E essas serão suas maiores vitórias. Meu irmão, sim, e é isso aqui, como o Ronald falou, é muito pouco, meu irmão. É muito pouco aqui o tempo do púlpito. Por isso o pastor Nilson fala que é lazer. A sua vida é mais importante. Existe uma vida disponível para você. Liberdade é isso, é você viver a vida de Cristo. É você renunciar à sua vida e viver a vida dele. Isso é liberdade. Antônio, o que é avivamento? Avivamento é estar em sintonia com o Espírito Santo, andando como ele quer, fazendo o que ele quer. Isso é avivamento. Quando nós entendemos isso, algo vai começar a arder no nosso coração. A palavra dele vai começar a arder no nosso coração. Nós vamos andar à altura. Existem renúncias, irmãos. Oh, aleluia. Sabe, eu estava orando e desde ontem só colocou algo no meu coração para falar e eu não sei para quê, eu só quero seguir o fluxo da unção do Espírito Santo, quero ser guiado por ele para falar a palavra dele. Mas sabe, oh, aleluia, existe sim namoro santo. No namoro, deixa eu te dar uma dica aqui, te passar o segredo. Ei, não busque uma mulher ou um homem, busque um propósito. Não busque a aparência, busque o propósito. Não busque as condições que ele pode te dar. Não busque o status que ele pode te dar. Ah, eu estou sozinho, eu quero namorar. E não busque status, busque propósito. Porque o propósito é eterno. Ele não muda e ele vai permanecer independente dele. Quando você entender o propósito, você vai ver que o relacionamento vai ficar mais leve. Mas o que vão pensar de mim? O que vão pensar de mim? Nossa, mas eu estou ficando velho. Ei, não olhe para a idade, olhe para o propósito. Eu lembro que quando eu orava, eu falei, Senhor, não quero errar nessa área. Eu quero escolher certo. Estou com a minha digníssima, que maravilhosa. Fazendo o mexão aqui. Mas sabe, existiu renúncia. Oh, aleluia. Não porque eu seja melhor, porque na vida de Deus existem renúncias de você viver a vida dele, não a sua. E eu lembro coisas que eu precisei renunciar. Por exemplo, relacionamento. Porque eu não queria errar. Se eu não queria errar, era melhor esperar do que fazer errado. E depois ter que consertar. Existem fases e estações que nós erramos porque nós não esperamos. A Bíblia fala assim, espera, pois, pelo Senhor. Espera pelo Senhor. E esse esperar não é porque Deus quer te atrasar. Esse esperar é para ir junto. Eu vou repetir. A Bíblia fala assim, espera, pois, pelo Senhor. Espera pelo Senhor. Esse esperar não é para te atrasar, para você ver outras pessoas já conseguindo coisas e você não. Esse esperar porque Deus quer ir junto contigo. Para fases e estações novas, Deus quer ir junto contigo. Para essa nova estação. Chegou o tempo de não ficar tentando nada. Chegou o tempo de ser guiado mesmo. Nosso amigo Maurício fala isso. Não é o tempo de ficar tentando e batendo com a cara na parede. Tentei isso, não deu certo. Tentei isso e não deu certo. É o tempo de nós sermos guiados. É o tempo de nós ouvirmos uma voz. Existe uma voz dentro de você, meu irmão. Não é tempo de nós seguirmos o que outra pessoa está falando. Ah, isso aqui está na moda, eu vou seguir essa profissão. Não, existe uma voz dentro de você. E deixa eu te dar um detalhe aqui. Essa voz fala.
Anthony, essa voz fala assim, desliga um pouco a Netflix, você vai ver. Amém? Eu entendo, eu não quero colocar, extrapolar, a gente entende sobre o lazer, mas eu estou falando sobre propósito. Eu lembro de uma empresa que eu comecei a trabalhar, eu fiz um ensino técnico, comecei a trabalhar em uma empresa, e na primeira semana da empresa, no teste, eu vi uma pessoa que veio um desejo muito forte de falar de Jesus para ela. Era algo que estava dentro de mim, de falar de Jesus, e lá era como se fosse um escritório, né? Tinha baias assim, ele ficava do meu lado. Eu pensava em falar de Jesus, mas eu falei, não, depois eu falo, estou no trabalho, não sei o que, depois eu falo. Aí passou 1 mês, 2 meses, 6 meses depois, o Senhor tratou comigo sobre renúncia, sobre consagração. Eu falei, tá bom, Senhor, vou falar de Jesus para ela. Eu comecei a falar, comecei a tocar nos assuntos, ele começou a se abrir, eu falei sobre salvação, ele foi e aceitou Jesus. No trabalho, ele confessou comigo, foi até incrível. Ele terminou de orar e falou, nossa, o que você fez? Eu falei, não fiz nada. Ele falou, não, que eu senti um negócio aqui, ele tinha sido salvo, o Espírito Santo alcançou ele. Aí eu falei, pronto, agora a vida foi salva, agora eu vou discipular, agora eu vou conduzir, né, para aquilo que Deus tem, vou ensinar a passar livros. Aí o Senhor falou, sai da empresa. Demorou 1 semana depois disso. O Senhor falou para mim sair para uma outra fase. Eu falei, Senhor, mas é agora que eu comecei. Agora tem um processo ainda do discipular, de tudo. Ele falou, Antônio, você só entrou nessa empresa por causa disso. Você só não entrou na empresa por causa do propósito. Aí eu falei, Senhor, quer dizer então que se na primeira semana eu tivesse ouvido, Deus tinha mudado. Ele falou, sim. Sabe, existem coisas que não aconteceram porque tem um propósito. Você precisa entender qual é. Quando você entende o propósito, a estação muda. Meu irmão, alinhe o seu coração à vontade de Deus. Você vai ver que Deus é interessado em abreviar o tempo, a aceleração. Agora, com base em fidelidade, com base em ouvir a voz do Senhor, com base em renunciar a algumas coisas. Como me abrindo, não porque eu sou melhor não. Mas, por exemplo, quando eu conheci essa van, foi com 24 anos. Estou com 28, há 4 anos atrás. Antônio, quem você namorou até os 24? Ninguém. Escolhi pelo propósito. Estava esperando a digníssima, maravilhosa. Oh, aleluia. Fácil? Claro que não. Mas sabe, quando existe um propósito, as coisas acontecem. E dentro disso, eu não sei porque eu estou entrando nessa área, mas ficou forte no meu coração. Eu lembro que, com relação ao namoro mesmo, eu olhava, Senhor, eu quero uma pessoa que esteja te buscando, eu quero uma pessoa que queira te buscar, que queira caminhar contigo e tudo. E o que eu fiz? Um relacionamento é você andar junto com uma outra pessoa. Por que não tem como ter um jugo desigual? Porque são direções diferentes. Um está indo para um caminho, o outro está indo para o outro. Você vai ficar andando em círculo, parado no mesmo lugar. Eu falei, já que é assim, eu vou correr. Já que assim eu vou correr, vou me dedicar, vou estudar. Os solteiros cuidam da coisa do Senhor. Vou ler livro do Kenneth Hagin. Eu vou me esmerar na palavra, vou fazer o rema. Eu vou me dedicar ao Senhor. Eu vou avançar, eu vou correr. E quando eu estiver correndo com o Senhor, eu encontro alguém assim, para ser mais rápido. Aí pergunta, as coisas como vocês estavam aconteceram rápido, né? Por quê? Estávamos correndo. É um tempo dessa geração correr de acordo com a vontade de Deus. Algumas coisas não podem mais nos parar. Nós somos livres. Só que liberdade é isso. É renúncia. O que tem te parado? Ei, deixe isso. Liberdade é renúncia. Quando você renuncia a sua vida para seguir o Senhor, você vai ser de fato livre. Renuncie a sua vida, os seus pensamentos para viver a vida de Cristo. Deus tem uma vida para você. Ele veio para dar vida e vida com abundância. Não estou falando nada novo aqui, não. Mas você só vai usufruir desse avivamento quando você entender que é a palavra de Deus que é real. Agora, quando eu entendo isso, eu manifesto a glória de Deus. Existe algo da parte de Deus para essa noite. Amém, irmãos? Deus está falando com você? Amém. Aleluia. É interessante, eu quero ler Ageu, capítulo 2, versículo 9. Oh, aleluia. Deus é bom, amém, irmãos? Ageu, capítulo 2, versículo 9.
Oh, Deus é bom. Eu quero te dar mais base sobre isso. Ageu capítulo 2, versículo 9, fala assim: a glória desta última casa será maior que a da primeira. Existia uma glória no tempo de Salomão, nós lemos sobre isso. Ele fala: a glória desta última casa será maior que a da primeira. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 7 e 8. 2 Coríntios 3, 7 e 8. Eu quero separar um texto aqui para você que diz assim: como não será de maior glória o ministério do Espírito? Meu irmão, hoje nós estamos no ministério do Espírito e existe uma glória maior para nós desfrutarmos e vivermos. Amém. Essa glória, como eu falei, Cristo em nós. O poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos está em nós. Amém. 2 Coríntios, no próprio capítulo, versículo 17, 2 Coríntios capítulo 3, fala: onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. O Espírito de Deus está em você. Aí a liberdade. Liberdade quando? Quando eu renuncio a minha vida, a minha vontade, para seguir as vontades do Espírito. Amém? Antônio, desenrola um pouco mais o rolo. Versículo 18, diz assim: e todos nós, falando de nós, com o rosto desvendado, contemplamos como por espelho. O quê? A glória do Senhor. E somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Meu irmão, quando eu decido viver isso, eu vou entender. É como eu olhar para o espelho. A Bíblia coloca a palavra como espelho. Nós entendemos, a palavra é um espelho que mostra quem nós somos. Quem é a palavra? Jesus. Amém? E quando eu contemplo isso, eu sou transformado de quê? De glória em glória, na sua própria imagem, como Jesus. Amém. Meu irmão, quando eu entendo isso, quando eu coloco a palavra diante dos nossos olhos para viver, para andar de acordo com a palavra, eu vou andar como Jesus. Amém. Anthony, isso é muito difícil. Não, é só deixar. É só decidir. Hoje pode ser a noite da sua decisão. Hoje pode ser a noite de coisas mudarem. Esse fundamento precisava ser colocado. A gente entende sobre aceleração. A gente quer pular e correr, mas vamos pular e correr certo. Aleluia. Deixa eu soltar as pérolas aqui. Meu irmão, o que adianta correr se a vida não muda? O que adianta correr sem ter base? Cair, babar no chão? Qual é a palavra que foi lançada? Porque é a palavra que vai te colocar de níveis maiores, de glória em glória. Viu como nós lemos? De glória em glória é a palavra. Amém? Chegou um tempo de maturidade. Nós não somos uma geração que vai ficar caindo por qualquer coisa, não. Nós somos uma geração que vai se posicionar assim: eu vou entrar seja onde for. Antônio, você não tem medo do presídio, não? Com esse tamanho todo aqui, que essa... Maior habita em mim. Inventei nada não, estou por lá por causa de um propósito. O diabo não pode nos parar. E damos citações, Ramon, Rona e algumas pessoas aqui que fazem parte do ramo prisional. Eu lembro o Ramon, vou te expor aqui, posso te expor, Ramon? O Ramon está lá atrás, trabalhando aqui na mídia, faz parte do ramo prisional. E ele viu uma situação que estava tendo no dia da aula do Rema, estava tendo uma segurança, uma fiscalização lá. E eles pegaram todos os presos, cerca de 200 homens, os presos, é uma prisão de segurança máxima, e colocaram no pátio. Ou seja, para ter a aula do Rema, tinha que passar no meio dos 200 homens, que são criminosos perigosos. E o que a gente faz? A gente passa. Se não tem medo, eu tenho propósito. Meu irmão, ninguém encosta na gente não, a gente tem um propósito. Aí nesse dia foi interessante, porque é um refeitório e no final é a igreja. Nesse refeitório ficava o bebedouro lá. E precisou pegar a água para a professora. Chegou lá no bebedouro. Aí Ramon, que estava como monitor, saiu da sala do Rema e foi lá pegar água para a professora. Até aí tudo bem. O problema foi quando o pessoal olhou para ele e falou assim: vai morrer, vai morrer. Quem quer ganhar a sua vida não está disposto a renunciar. E aí?
Você tá rindo, né? A professora ficava sem água, né? Depois de uma dessa. Aguça aqui não ia, não. Amém, irmão? Amém, irmão? Ninguém pode tocar no ungido do Senhor, não. Você está cumprindo o propósito, o maligno não lhe toca. Você é ungido por um propósito, meu irmão. Qual o propósito? Manifestar Cristo nessa terra. Essa é a vontade de Deus. Então, como, André, que vai haver essa aceleração? Quando eu entender, por meio dos meus pensamentos, renovar a minha mente, entender que a vontade de Deus é que eu seja como Cristo nessa terra. Tá vendo como é que o Espírito é um e as palavras estão conectadas? É o mesmo Espírito, irmãos. As palavras conectadas. Quando eu entendo isso, eu vou pensar nas coisas lá do alto, onde Cristo vive, e vou andar aqui na terra de acordo com a vontade de Deus, que é essa: ser Cristo, manifestar Cristo. Seja como for, como que Cristo tocaria uma bateria? Como que Cristo faria o louvor? Como que Cristo arrumaria as cadeiras? Como que Cristo iria estar na recepção? Ei, seja assim. Como Cristo é ser como um espelho, que pessoas olhem para você e vejam Cristo. Só haverá avivamento para um Cristo ressuscitado, e ele é manifestado através de mim e de você. Quando as pessoas verem Cristo na sua vida, elas verão: a glória de Deus se manifestou. De fato, a fim de nós sermos para o louvor da sua glória, só seremos para o louvor da glória de Deus quando Cristo viver em nós. E de verdade decidimos viver isso. Onde? Onde você estiver. Entenda, se nós não fôssemos fiéis lá atrás, eu não estou falando que nós somos melhores, estou falando que nós decidimos ser fiéis lá atrás, não poderíamos viver coisas hoje. Não somente isso, eu vou lhe falar coisas que eu experimento hoje como pastor. Eu não experimentaria se eu não tivesse sido fiel na bateria. Eu vou lhe falar coisas sobre a unção, eu aprendi ali. Foi pregando não. Como o Espírito se movia, Deus quer te dar ferramentas onde você está, que vão contribuir para o seu propósito. Desde que você faça isso de todo o seu coração, com fidelidade, é como Jesus, é como Jesus, é como Jesus. Existe uma missão para nós. Existe algo que nos foi passado. Existe um bastão. É interessante se nós olharmos para avivamentos. Tem um livro do Kenneth Hagin, o filho, fala sobre isso, falando sobre a maior glória de Deus. Fala que os avivamentos passaram da Rua Azusa, movimento carismático, a voz da cura, o movimento da palavra da fé, e eles deixaram um bastão. Viveram coisas, mas deixaram um bastão. E junto com o bastão existe uma responsabilidade. Eu quero te dar um exemplo. Existe um grande evento, por exemplo, quando nós vemos a Olimpíada. O Rony até tocou sobre isso, mas a Olimpíada é um grande evento que se reúne, é algo grandioso que acontece, é uma verdade. Só que antes que a Olimpíada aconteça, na verdade a Olimpíada já começou a acontecer, existe uma coisa chamada tocha olímpica. Então a tocha olímpica é algo que, quando a Olimpíada começa, eles entregam para os atletas uma tocha. O evento já começou. E eles escolhem pessoas que são atletas, que são responsáveis por manter essa chama acesa e levar essa chama em direção àquele evento. Por onde elas vão, pessoas olham, é uma grande honra receber essa tocha. Essa tocha tem que ser passada de mão em mão, de geração em geração. Essa tocha tem que ser afogueada. Essa tocha não pode se apagar. Essa tocha é uma responsabilidade. Onde eles pisam, eles carregam um fogo. Onde eles pisam, eles carregam uma chama. E esse é um sinal que diz assim: o grande evento está chegando. O grande evento está chegando. O grande evento está chegando. Meu irmão, Jesus está voltando. O grande evento está chegando. Existe um fogo. Existe um fogo. Existe uma responsabilidade em nossas mãos. Existe uma chama de Deus que nós temos que carregar. Existe um fogo. Oh, existe um fogo, existe um fogo, existe um fogo. Está na tua mão, está na tua mão. Uma responsabilidade de ser Jesus. Está na tua mão uma responsabilidade de impactar a geração. Onde a tocha chega, onde a tocha passa, pessoas são influenciadas, pessoas são impactadas. Eles são responsáveis por manter a chama acesa. Oh, aleluia, manter a chama acesa, 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 manter a chama acesa.
Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Levítico capítulo 6, versículo 13. Oh, aleluia, glória a Deus. Oh, brandequete abramamachuco. Hey, aleluia. Deus é bom, amém, irmãos? Chocambramamachequede. Oh, ramamachequede. Oh, vramamamachequede. Oh, vramamamachoco. Oh, Levítico capítulo 6, versículo 12, fala assim. Levítico 6,12. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar. Não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Versículo 13, o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. É interessante que altar tem a ver com entrega, altar tem a ver com sacrifício, altar tem a ver com renúncia. Ou seja, quando eu consagro ao Senhor, quando eu renuncio a minha vida, existe um fogo. Existe um fogo ardendo. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Deus é bom. Oh, Senhor é bom. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia, aleluia, amém. Oh, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Oh, camramama cheque. Oh, vramama, último versículo, Lucas 24:15. Você não precisa abrir, fala assim. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Aqui fala sobre os discípulos no caminho de Emaús, que tiveram o próprio Cristo, a quem eles falavam, a quem eles disseram, a quem eles talvez frequentavam algum culto na sinagoga, a quem eles viam na igreja. O próprio Cristo vivo se manifestou para eles. Só que eles estavam muito preocupados, com muitos pensamentos. Por que não está acontecendo na minha vida? Por que todo mundo namora e eu não? Por que isso, aquilo, outro? Por que eu não sou promovido? Por que o pastor não me dá uma chance? Com muitos pensamentos. E esqueceram de algo. Versículo 32 fala assim. Acontece, eles veem Jesus. Jesus ele parte o pão, dá graças, parte. Eles reconhecem. E versículo 32 diz assim. E disseram um ao outro. Porventura, não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras, ele estava com o próprio Cristo vivo. Eles ficaram olhando pelas coisas que estavam acontecendo. Não entenderam que existe um fogo. Meu irmão, eu não sei como você vê aqui, eu não sei o que você está vivendo ou qual a sua necessidade. Só deixa eu falando assim, esquece isso. Existe um fogo dentro de você. Existe uma chama dentro de você. Existe algo borbulhando aí. Deus, o Cristo vivo, está aqui para falar. Ande como eu ando, seja como eu sou. E você vai manifestar a minha glória.